Bem, meus amados, graça e paz, estamos novamente aqui trazendo a palavra de Deus para o seu coração. Gostaria que você pensasse bem num texto que vou te ajudar bastante, tá? A palavra do Senhor em Mateus capítulo 14, no versículo 22 ao versículo 33, fala a respeito de quando Jesus andou sobre as águas. Algo muito importante, que o texto vai começando a relatar que, a partir do versículo 22, que Jesus compeliu seus discípulos para que eles pudessem estar atravessando para o outro lado. E ali está atravessando para o outro lado. E naquele momento ele sobe ao monte para poder estar orando. E quando seus discípulos já estavam dentro do barco, já longe, a muitos estádios da terra, começou ondas, o vento começou a ser contrário, começou a acontecer a tempestade. E na quarta vigília da noite, Jesus veio estar com eles, andando sobre as águas, e os discípulos, ao verem ele andando sobre as águas, ficaram aterrados, exclamaram: é um fantasma. Todos ficaram com medo, começaram a gritar, mas Jesus imediatamente disse: tenha bom ânimo, sou eu, não fique com medo, não temais. Respondeu Pedro: se é o Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem, Pedro. E Pedro desceu do barco dele, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Daí a pouquinho ele começou a ficar reparando, olhando para os lados, e começou, pela força do vento, ele começa a afundar. Ele dá um grito: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estende a mão, toma-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E subindo ambos sobre o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Eu queria nessa manhã, meu amado, que você possa realmente conhecer quem é o Filho de Deus. Diz o texto: verdadeiramente é Filho de Deus. Os discípulos tiveram que passar por essa crise tremenda. E que lições a gente pode tirar para as nossas vidas a respeito desta lição, quando o vento é contrário, quando estão acontecendo algo que a gente fora do controle, quando as coisas não estão indo muito bem? Aqui é a primeira lição que eu posso tirar nessa manhã para a minha vida e para a sua vida, meu amado, é que nós precisamos de ter ânimo. Tenha ânimo, é o que Jesus disse para eles, mesmo diante deles. Eles estavam totalmente apavorados, ok? Eles estavam aterrados. Ele diz, e olha, eles estavam com medo. Agora não é tanto com medo do mar, eles estavam com medo de Jesus, ok? Não é por conta da tempestade mais. Eles achavam que Jesus era um fantasma. Eles não sabiam quem era Jesus. É muito importante a gente poder entender isso, a gente poder compreender. Eles estavam apavorados, não é tanto pela tempestade, eles estavam assustados com Jesus. Então Jesus diz: olha, não fique com medo. E observa agora Pedro, agora ele tem algo importante que a gente pode aprender. Ele diz: se é o Senhor mesmo, manda-me, eu quero ir ao encontro do Senhor. Dê uma palavra, dê uma ordem. E Jesus diz: vem então, Pedro. Pedro agora parte ao encontro de Jesus. E agora Pedro, quando ele começa a andar sobre as águas, ele começa a ficar com medo, sabe? E começando a reparar que vendaval e tudo, e começa a afundar. E ele agora lança uma palavra, salva-me, Senhor. Jesus estende a mão para ele e diz: homem de pequena fé, por que duvidastes? Duas lições que a gente pode aprender, meu amado. Primeiro, você precisa ter motivação, ter ânimo. Tenha ânimo de estudar a palavra de Deus. Tenha ânimo. Para conhecer Jesus, você precisa de ser motivado. Você não pode ficar com medo. Muitas vezes a tempestade da vida, as dificuldades que você passa, leva você a não ver pela fé. Leva você a não conhecer Deus. É muito importante isso, a gente poder estar meditando nisso nessa manhã. Você precisa de ter ânimo, você precisa de ter motivação. E algo que atrapalha muitas vezes essa motivação nossa é a dúvida. Pedro diz o seguinte: fala para mim que eu vou. No mesmo momento Jesus diz: vem. Ele vai e começa a olhar para o vento novamente e começa a afundar. E ele grita: Senhor, salva-me. E Jesus estende a mão para ele e diz: homem de pequena fé. Olha o que a dúvida faz. Quando as pessoas estão afundando por falta de fé. Nós somos salvos pela fé e devemos viver pela fé. Grava só isso no seu coração.
Você é salvo pela fé. Efésios 2,8 diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Somos salvos pela fé e devemos viver pela fé. Hebreus 11,6 diz que ora sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, todo aquele que aproxima de Deus é necessário que creia que Ele existe e se torna galardoador do que os buscam. Então, meu amado, você é salvo pela fé, você deve viver pela fé. E sem fé, você não é capaz de caminhar diante dos desafios que a vida tem. Deus abençoe, continue vendo os nossos vídeos. Tem mensagens para o seu coração e para o seu crescimento. Pr. Danilo Nunes. Visite, inscreva e compartilhe. Tchau, fui.